partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos. Hoje aqui, com os movimentos cristãos pela democracia, nós iremos conversar um pouco sobre cristianismo e a democracia. Cristianismo e democracia, uma interação necessária. Antes de passar a palavra para os convidados, eu queria agradecer a todos e a todas e queria pedir um feedback se estão me escutando, né? A Sinhara está dando aí um oi, a Eulália, né, também aí novamente a Sinhara, uma alegria imensa ver o nosso movimento aqui na TV HBR, e eu queria que vocês me dissessem se estão nos escutando bem, né, perfeitamente, né, então vou passar a palavra aqui para o Murilo, que está ao meu lado, depois para a Sinhara, e vocês também vão dando feedback se estão escutando bem o Murilo. Contigo, Murilo, boa noite. Tá todo mundo me escutando bem aí? Mas fale, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui presente. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o movimento de vocês, tá certo? Muito obrigado. A gente que agradece o espaço e a proposta, né, do seu canal. Muito interessante a parceria que a gente vem tendo. Muito obrigado. Beleza, a senhora já deu feedback aqui, eu estava tendo retorno, eu acredito também que a Roberta vai ser escutada pela senhora, e agradecer a todos que estão entrando, vão comentando, compartilhando e deixando o seu like se gostarem. Roberta, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando aqui num canal independente, né? Prova de que a democracia ainda existe, como ela é importante, né? A gente está falando numa mídia assim, independente, então eu que agradeço a oportunidade e o convite. Prova essa de movimentos como o de vocês, dos cristãos pela democracia, como o do Igreja em Saídas, que tem lutado e tem conseguido, junto com a sociedade, né, unir e manter a nossa democracia. Hoje aqui, gente, a gente tem até plateia, legal, o estúdio está crescendo e se movimentando. Então, eu vou pedir para vocês falem aí sobre o que é o movimento, quando surgiu, cada um aí fica à vontade de falar 5, 6 minutos, para depois a gente ir conversar sobre o tema e te fazer algumas outras perguntas que eu espero que as pessoas também façam, estão nos assistindo por aí. Então, pode ficar a palavra com vocês aí. Primeiro a gente pode se apresentar, né? Depois a gente pode apresentar o movimento. Eu sou Murilo Marques, eu sou pesquisador da área de inovação pública, sou há 15 anos servidor na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, e sou também advogado, e participo como voluntário do movimento Cristãos pela Democracia. Esse movimento surgiu na época da eleição passada, né? Eleição do Lula, numa polarização muito grande ocorrida no Brasil, e também ele é fruto da mobilização de cristãos de todas as denominações, evangélicos, católicos e não cristãos também, simpatizantes da causa do engajamento de cristãos, né, na defesa da democracia, e ele surge naquele momento das eleições para dizer, o povo cristão brasileiro não é filiado automaticamente a uma parte, né, do eleitorado que pendeu para a direita e até mesmo a extrema-direita no Brasil. Os cristãos brasileiros são diversos também em seus pensamentos políticos, filosóficos, assim, exercício cristão da sua fé, e é muito importante a gente fazer esse ponto, né, com o movimento Cristãos pela Democracia, que a gente defende o pluralismo, né, a liberdade de ideias, a busca e a promoção da paz, que a gente não defende armamentismo, que a gente não defende fake news, nem muito menos a influência excessiva de partidos políticos dentro dos núcleos cristãos, das igrejas, das comunidades cristãs, né? A gente defende, na verdade, que haja debate, pluralismo,
e espaço para quem se posiciona de forma progressista também no meio cristão. Então, eu sou a Roberta Lia, eu sou advogada, professora de Direito, ensinei durante algum tempo na Universidade de Fortaleza, na Unicristos e na Universidade Federal do Ceará, e as minhas disciplinas eram Direito Constitucional, Ciência Política e Teoria do Estado. Então, a parte da democracia é algo que eu conheço muito bem na teoria, e como voluntário eu sempre participei dos movimentos, né, assim, democráticos, sempre atuei, por exemplo, como fiscal nas eleições, como advogada nas eleições, porque eu acredito que o movimento democrático é riquíssimo. E aí, como eu falei no começo, o fato da gente estar aqui falando abertamente, né, de um tema complicado, que é essa questão da religião e política, né, é fruto da democracia, né, da abertura que a democracia nos permite de participar. As pessoas acham que a democracia acontece de 2 em 2 anos, né, de eleições municipais ou eleições a cada 4 anos, eleições de governador, de presidente, e acham que a democracia se resume a esse momento, né, que você vai lá na urna e registra o seu voto. A democracia é muito mais ampla do que isso. A democracia é a liberdade de expressão, a liberdade de se associar, como a gente fez com o movimento, né? A gente está aberto a um movimento justamente que busca essa pluralidade, de dar voz aos cristãos que não são direcionados para uma teoria ou por uma ideologia específica. Na verdade, nós cristãos somos seres pensantes, né, seres políticos. A gente tem que se articular mesmo enquanto movimento. Eu sou voluntário em vários movimentos, sou presidente do Conselho de Cidadania em Montreal, porque a gente mora em Montreal, na verdade, está passando uma temporada aqui, perto de Montreal, né? Então, assim, tipo, onde a gente chega, a gente é voluntário, nós somos cristãos, nós somos atuantes, nós somos profissionais, e a gente está aqui justamente para dizer que os cristãos são diversos, plurais, e o próprio Jesus, quando foi montar a equipe dele de trabalho, né, ele o fez de forma plural. Ele chamou pessoas das mais variadas, né, formações e temperamentos e histórias de vida diferentes, porque, na verdade, essa construção é que enriquece a democracia, né? Quanto mais plural, quanto mais diverso for a nossa atuação política, ela é mais rica, né? Então, assim, o programa chama Diálogo justamente porque é esse diálogo entre a democracia e o cristianismo e a atuação dos cristãos que a gente busca como movimento. Voltando aqui, a gente quer ler mais algumas mensagens, né, que estão mandando aqui. A Regiane diz que concorda também, e diz Roberta Lia Sampaio, advogada muito bem preparada. Ela, e a Thaís aqui, que estava também no trânsito, também mandando sempre mensagem, né, ela diz: o Estado é laico e deve ser mantido assim, em harmonia aos demais princípios da Constituição. O exemplo de liberdade de culto. A exemplo da liberdade de culto. Então, agora eu queria saber de vocês qual a importância, né, do cristianismo e democracia, haver essa interação. Qual a importância de haver essa interação no cristianismo e a democracia e com os movimentos cristãos aí? Primeiro, é importante caracterizar, né, que o cristianismo, ele não é a filiação imediata a qualquer tese política, né? O cristianismo se coloca como missão e como teologia acima daquelas escolhas políticas, né, que possam ser feitas tanto individualmente como socialmente.
é uma cosmovisão, macrovisão, que visa, na verdade, salgar a terra, para usar uma linguagem bem cristã, né? Ser o sal da terra, ser aquele diferencial, ser aquilo que impede da terra e os seres humanos de apodrecerem, né? Em suas mazelas, em seus problemas, né? Em suas vaidades também. Então, na verdade, o cristianismo ele pode contribuir para um exercício democrático mais pleno, na medida que você também exerce de forma social e política o respeitar o outro como você também quer que seja respeitado, né? Amar o outro como a si mesmo. E tem vários, né, mandamentos cristãos que podem ser aplicados e aplicados muito bem na área social e política. Então, a gente crê que o cristianismo ele desenvolve a percepção democrática de forma mais realista, né? De forma mais profunda. Não é só dizer que a gente respeita a opinião dos outros e, na verdade, joga um jogo de forma que a posição do outro não seja tão respeitada assim. O cristianismo vai além e diz que esse outro é importante, seja qual o posicionamento político for, esse outro é importante, porque é uma pessoa humana da mesma forma que eu sou. Assim, a gente pensa que o cristianismo ele pode contribuir para a nossa democracia, elevando um pouco o nível da democracia. Agora, vamos pensar o contrário. Se uma filosofia política se imiscui, né, se infiltra nas comunidades cristãs e passa a ditar a forma como você compreende o seu próprio cristianismo, aí passa a ser uma coisa que eu acho que é uma deturpação. Essa deturpação, que é a política ditando a forma como você vivencia o cristianismo, a gente viu ao vivo em cores no Brasil polarizado. Isso despertou muitos cristãos a atuarem de forma política para dizer, pera lá, o que estão falando aí no nível político, em nome dos cristãos, não me representa. Não representa a nossa comunidade, não representa todos os cristãos e cristãs que atuam na área social historicamente no Brasil, que atuam no exercício de amar o próximo, de ajudar o próximo, de desenvolver as suas comunidades, de lutar contra as injustiças, de se posicionar mais progressista, de forma mais progressista no ambiente político, democrático e na mídia, na comunicação. Não representa dizer que uma visão política mais à direita é a visão dos cristãos, não nos representa. Então, o movimento Cristãos pela Democracia, ele surge para dizer que há cristãos no Brasil, e nós somos muitos, que nós não pensamos como pensa a direita, e muito menos a extrema-direita, que nós exercemos nosso cristianismo de base bíblica, na base de seguir Jesus de Nazaré, de uma forma mais progressista, de uma forma que talvez tenha mais a ver com o Cristo histórico do que essa forçação de barra da direita que se diz automaticamente defensora do cristianismo e dos cristãos. Né? A gente quer dizer, de toda essa comunidade de cristãos progressistas, a direita não nos representa. Não, e também até porque o cristianismo em si, ele vai muito além da religião. Né? A gente não está falando aqui de igreja A, B ou C, a gente está falando de pessoas que decidiram seguir o exemplo de Jesus Cristo, por isso elas são cristãs. Né? E no exemplo de Jesus Cristo, a gente tem um Jesus que andou com os pobres, que interagiu com pessoas diferentes, né? Que acolheu as pessoas, que respeitou a diversidade, que não julgou, que fez uma atuação revolucionária dentro do Estado que ele vivia, né? Ele não foi apático, não foi
omisso em relação às questões sociais que ele enfrentava na época. Então, nós cristãos somos seguidores de Cristo nessa mesma perspectiva, né, de atuar na nossa sociedade, onde a gente estiver, né, nós cristãos estamos em todos os lugares, então, onde a gente estiver, a gente atua como cristão e atua porque estamos vivendo numa democracia, algo que eu queria falar que é muito importante, que a gente só pode estar aqui, por exemplo, falando que somos cristãos porque a gente vive numa democracia. Porque se a gente não vivesse numa democracia, há países do mundo que não é permitido você dizer a religião que você segue, né? O que é que você acredita, porque o Estado ele intervém nessas questões íntimas, que é da crença das pessoas. Então, a democracia, ela só pode, aliás, o cristianismo, na verdade, a gente só pode falar do cristianismo, viver o cristianismo hoje no Brasil, porque a gente vive numa democracia. Por isso que é tão grave atentar-se contra a democracia, né, contra essa instituição tão importante do Estado brasileiro como é a democracia. Então, vocês, salvo engano, surgiram do período do golpe, não é isso? Foi, na tentativa. Na tentativa do golpe. Então, foi já na tentativa de golpe do governo Lula. Não, foi antes, nas eleições de 2022, que realmente a gente viu um Brasil polarizado, um Brasil com um discurso de ódio, que não é característico do povo brasileiro. Na eleição passada. Na eleição passada, um discurso de intolerância, um discurso de desrespeito a quem pensa diferente, a pessoa que não valoriza o mesmo que você valoriza, e que, para nós, foi surpreendente, porque não é uma característica do povo brasileiro, conhecido por ser extremamente pacífico, extremamente aglutinador, né, assim, respeitoso, e a gente viu uma eleição para presidente que rompeu ligações entre familiares, que rompeu amizades, que rompeu relacionamentos em casa, né, às vezes, porque um acreditava numa coisa e o outro acreditava em outra coisa, um ia votar em um candidato, o outro ia votar em um candidato. Isso não é democracia. E isso não é atitude de um cristão verdadeiro, né? Eu lembro muito, no início do movimento, na eleição passada, né, a mobilização que a Sinhara Garcia, a Thaís Lícia, a Denise Marçal, essas meninas, elas fizeram uma mobilização incrível, né? Elas iniciaram o nosso movimento, juntando cristãos que naquele tempo, né, naquele quadrante da nossa história política, se posicionavam para votar no Lula. Não que a gente assina embaixo de tudo que vai ser feito pelo Lula. A gente tem posicionamentos que podem eventualmente divergir, mas naquele momento de polarização, olhando pelo lado cristão e de uma forma mais específica pela ala evangélica, a gente viu como se fosse uma tentativa de massificar o voto no Bolsonaro, o voto na extrema-direita, como um voto cristão. Então, essas pessoas, né, se reuniram, mobilizaram. Eu lembro muito da Sinhara chamando as pessoas lá para a Praia de Iracema e tal, fez um grande ajuntamento lá na Praia de Iracema, para dizer, não, a gente não vai votar automaticamente em ninguém, e muito menos no Bolsonaro, né? E em quem dizem que a gente deve votar, né? Como se a gente... Quem é esse quem dizia? Seriam os pastores influenciando? Alguns, né? Assim, e algumas pessoas mesmo, amigos cristãos também, que influenciavam. E, tipo assim, os cristãos, na verdade, eles têm liberdade de pensar e de decidir o que eles quiserem, né? Assim, eles têm autonomia, porque, como eu disse no começo, nós somos seres pensantes, né? Assim, a gente crê em Jesus por uma questão racional. Não foi porque alguém convenceu a gente de que a gente deveria seguir Jesus. Do mesmo jeito que ninguém pode nos convencer do nosso voto, né? Na nossa escolha, em quem a gente vai escolher como presidente. E na perspectiva dos direitos humanos também, foi muito grave tudo que aconteceu, né? Assim, os desrespeito às pessoas,
diz respeito ao processo democrático, né, a deslegitimação das instituições democráticas, e aí que culminou, depois da posse, né, do atual presidente, com essa tentativa, com esses atos de 8 de janeiro, de vandalismo, de invasão do patrimônio público, de tomada à força de um movimento, de uma eleição que tinha sido democraticamente realizada e de um presidente democraticamente eleito. Isso foi muito grave. Certo. Quando voltar, eu vou querer saber do Murilo a importância do movimento continuar, já que, digamos, a democracia venceu, ou ela é inabalada, mas antes eu quero dizer aqui que a Thaís está dando boa noite ao professor, o professor Jairo aqui, que deu boa noite à senhora e Thaís, e também a vocês. A Rejane diz que o Murilo é estudioso em várias áreas da filosofia, da história das religiões, políticas sociais, né, que o professor Jairo diz, valeu Murilo, valeu Roberta, bênção termos os movimentos de vocês em Fortaleza, ele deve ser de algum local, e depois vocês vão me dizer aí. A senhora fala, movimento extraordinário, necessário para a nossa sociedade. Isso, somos livres e pensantes. Então, o movimento tem que continuar, a democracia não é inabalada? A democracia precisa ser cuidada. Assim como a gente recebeu um mandato cristão, né, de amar as pessoas como a gente ama a si mesmo, de cuidar dessa terra aqui, que é algo que Deus nos legou, né? A gente também recebe, se entender bem o cristianismo, a gente recebe um mandato também de cuidar da política, que é o espaço público de onde os outros cuidados são gerados. Por exemplo, se você cuidar bem da política, você vai ter bem uma política de primeira infância adequada no seu país. Das políticas públicas, também com os direitos humanos, como a Roberta está dizendo. Os direitos humanos, que é cuidado com as minorias, né? Nós somos cristãos. Em Roma, os primeiros cristãos, né, eles eram assassinados. Eles tinham que se reunir nos subterrâneos de Roma, né? E o sistema oprimia e perseguia esses cristãos como minoria. Essa minoria foi se tornando maioria ao longo da história. Mas nós começamos como minoria. Por que agora, em nome do cristianismo, a gente vai perseguir minoria A ou B? Gays, negros, índios. Por quê? Né? E há um certo desenvolvimento de teorias absolutamente estranhas ao cristianismo, que são contra índio, que são contra direitos das minorias raciais, né, que são contra, que são homofóbicas, né? Então, a gente não pode tolerar, enquanto cristãos, né, que falem em nome da nossa comunidade, defendendo coisas que o cristianismo não defende, que Jesus nunca defendeu, né? E, como cristãos, por outro lado, a gente pode, sim, se posicionar em relação à defesa dos direitos humanos, em relação ao cuidado com a nossa terra. A gente vê aí a crise no Rio Grande do Sul, causada pelo mau encaminhamento, né, da nossa relação com o meio ambiente. A gente não pauta isso, e tem gente que diz que esse tema é tema da esquerda e tal. Enquanto isso é o tema da terra, é o tema da nossa vida. É o tema de todos nós. Qual será o próximo estado que será inviabilizado por uma crise ambiental, como a gente está vivendo no Rio Grande do Sul? Então, isso é cristão, eu creio. Pautar coisas importantes para o cuidado com essa terra e com o nosso próximo. Antes da Roberta continuar aí, nem precisa ser, gente, chuvas, Brumadinho não foi chuvas, aqui no Ceará tem uma localidade também, estão querendo tirar o minério, né, também pode ser no Ceará, mas a Roberta continua aí complementando as palavras do Murilo. O que eu queria falar é da questão da importância, da continuidade, né, porque, na verdade, a democracia, ela está lá na nossa Constituição, faz parte do nosso fundamento enquanto Estado brasileiro. A República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Então, mas só pelo fato dela estar na Constituição, ela não se faz presente, ela não se faz firme e sólida. A democracia, na verdade, precisa ser cuidada
a cada dia, a cada movimento, a cada nova associação que surge, a cada novo movimento, a preservação das liberdades, dos direitos individuais. A gente só está aqui falando porque a gente tem garantido, pela democracia, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de associação enquanto movimentos, a nossa liberdade de reunião aqui, nesse momento, para poder falar para vocês. Então, tudo isso precisa ser preservado num ambiente democrático, e como a gente viu aqui aquela questão do dia 8 de janeiro, fatídico, né, uma vergonha internacional, assim, uma deturpação daquilo que o Brasil, historicamente, sempre se mostrou um país pacífico, um país que é requisitado, inclusive, pela ONU, para mediar conflitos de guerras internacionais. E aí você tem, após uma eleição democraticamente realizada, com o sistema eleitoral mais inovador do mundo, com capacidade de dizer quem ganhou uma eleição horas depois de uma eleição, num país de 200 milhões de habitantes, não é um país pequeno, não é o nosso sistema eleitoral é muito melhor e muito mais eficiente do que o sistema eleitoral, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, assim, como é que algumas pessoas ainda se reúnem para se achar no direito de, após o seu candidato não ter sido vencedor, numa eleição totalmente democrática, justa, legal, lícita, você invadir o patrimônio público. Brasília é considerado patrimônio mundial, não só do Brasil, de todas as pessoas do mundo, da humanidade, das que ainda vão nascer. É o maior acervo de arquitetura modernista do mundo. E as pessoas, em nome de uma eleição, você vai violar um direito humano, né, um direito ao patrimônio cultural, de pessoas que você nem conhece, de pessoas que ainda nem nasceram, a questão do direito ambiental, dos direitos humanos, o respeito, e assim, então a democracia, ela não é inabalável, né? A gente viu que a gente precisa, na verdade, estar cuidando da democracia, preservando para que ela continue, para que a gente continue a ser um Estado democrático de direito. Beleza, gente. Vocês estão por aí comentando, muito obrigado. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e quem puder fazer doação para a gente continuar mantendo e crescendo a TVH. Aqui o Jairo, né, diz, um pseudo-cristianismo homofóbico e racista fez cair sobre os cristãos e cristãs a caracterização de sermos cristofascistas. Eu queria que vocês falassem mais dos movimentos, quais são as perspectivas, como é que vocês se encontram semanalmente, quinzenalmente, onde se encontram. A gente vai repetir, mas eu já queria deixar logo aí para quem está acompanhando o Instagram do movimento, @cristãos, sem tios, né? _democracia_. E o canal do YouTube, @MCPD, né, que é Movimento Cristãos pela Democracia, M, tudo maiúsculo. Esse são as redes sociais onde a gente, né, interage muito, mas, na verdade, nós somos um grupo de voluntários, de pessoas que se uniram em prol de uma causa. A gente não tem reuniões frequentes, né, a gente se reúne quando exige, né, o momento exige, e também a gente está num propósito de organizar palestras, né, de debates, assim, de oportunidades para que as pessoas possam dialogar a respeito dos temas relacionados à política, ao cristianismo, à democracia, aos direitos humanos, à cidadania. E aí a gente já realizou uma dessas palestras, a gente convidou o deputado federal Henrique Vieira, e foi realizado lá na ADUFS, né, lá da UFC. Foi riquíssimo o debate com a presença dele. Então, é esse o movimento... Com a cobertura do habilidoso. Exatamente, a cobertura aqui do Luiz, né, o registro no canal do YouTube. Então, o movimento, na verdade, ele é um movimento, né, autônomo, livre, aberto para quem quiser participar.
a gente está nesse objetivo de fazer as palestras, né, com os convidados, e o movimento é isso, assim, realmente algo em movimento, né? Não é uma associação, não é um sindicato, não é um... E o movimento, ele tem alguns eixos, né, de atuação. O primeiro eixo é quase assim um eixo terapêutico. Eu não sei quem teve a experiência de ser cristão nessa última eleição, e por mim e por vários outros que estão também no nosso movimento, estar numa comunidade cristã onde as pessoas progressistas se sentiam um pouco assim como minoria, e até mesmo de forma eles se sentiam um pouco assim de lado, né, colocado de lado por ser progressista, mesmo que continuasse sendo cristão, né, de todas as formas, o movimento surgiu para aglutinar esse pessoal, para gerar comunidade, para dizer, você não está só. Isso. Né? Se você se posiciona de forma progressista, você não está deixando de ser cristão, meu irmão ou minha irmã, né? A gente está sendo cristão, né? A gente está exercendo nosso cristianismo. Então, vamos nos reunir, vamos, assim... juntar as forças, né? Juntar força e mostrar que nós não estamos só. Então, esse foi um dos eixos, né? O outro eixo é potencializar as iniciativas de cristãos pela democracia, seja ela através de ONGs, seja ela através de associações, igrejas, sindicatos, projetos sociais já existentes, e igrejas evangélicas, igrejas católicas. Igrejas que se posicionam também de forma séria na área social, histórica até, igrejas que já vêm, e organizações também, como a Visão Mundial, por exemplo, que se posicionam de forma histórica, né, a favor das comunidades desfavorecidas, e mobilizam as igrejas para isso. E tem um terceiro ponto, que é o terceiro que a gente tenha força estratégica para se posicionar dentro da pauta política nacional. E aí a gente pensa que pode fazer conexões com outros movimentos semelhantes no Brasil todo. Daí, porque a gente convidou para um evento híbrido, né, tanto virtual como presencial, o deputado Henrique Vieira, que é um deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que é muito relevante a atuação dele para o debate nacional. Ele é a prova viva que existem cristãos que se posicionam de forma diferente no espectro político, né? Então, o movimento ele tem essa ideia de juntar pessoas aqui de Fortaleza, por exemplo, do Ceará, para fazer um movimento nacional. E para se unir com outros movimentos, para fazer parceria com outros movimentos, né? Para justamente dar as mãos e a gente poder caminhar junto, na perspectiva de melhorar essa sociedade que a gente vive, né? De atuar de forma que a nossa comunidade se beneficie da nossa atuação, né, como cristãos. Pois é, dona da Câmara foi chamada de comunista que estava dando comida para os pobres, né? A gente que defende realmente que o pobre não seja pobre nem passe fome, e tenha um mínimo que a gente tem de conforto e dignidade, que possa viver e trabalhar, como outros países que muitos sonham ir para fora para poder ter esse básico que tem, com outras perdas lá, como principalmente saúde. Quem mora nos Estados Unidos não tem direito à saúde, mas tem direito a uma casinha, tem direito a viver, mas quando adoece está lascado. Né? Outra coisa também, que eu fiquei muito triste com o nosso governador, mas a democracia, a gente tem o direito de falar, né, sabendo falar e como respeitar, assim, não é porque a gente ganha 14 mil reais, digamos, que já é no final da carreira, um professor, um doutor, pós-doutorado ganha, que não deve fazer greve e se unir àqueles professores que ganham 5, 6 mil, né? E além do mais, governador, 14 mil reais, se for descontar 2 escolas, já vai aí 5 mil reais. For descontar 3 planos de saúde da mulher e 2 crianças, já vai aí mais 3. Não, fazem greve, não só pelo salário. Não, também melhoria da universidade, incentiva a pesquisa, incentiva. O que eu quero dizer é que aquele negócio que nem o poema do Bertolt Brecht, não é porque eu não fui roubado que eu não vou
tocar naquele sentimento de participar da greve, ajudar meu irmão, ajudar meu amigo a sair das ruas, etc, etc. Então, quer dizer, é por eu ganhar esse valor de ter responsabilidade de saber o quanto é duro chegar lá e o quanto é importante, é que a gente tem que estar do lado das pessoas mais oprimidas, mais pobres, que ganham menos, etc, etc. Então, isso não é de respeito com o aluno que ele disse, que filho de pais que ganham de 1 a 2 salários mínimos, não, isso é respeito. É para que amanhã ele seja respeitado e não sofra o desrespeito que eu sofri a vida toda até chegar onde eu cheguei, né? Então, lembrando que é uma educação, na verdade, né? Assim, a greve dos professores é para que a educação... Pois é, a maior valorização que o governo faz com os nossos governos, que nós estamos pedindo, é por isso que, como falou o Murilo bem, a gente critica quando deve ser criticado, a gente não está somente para alisar, não, a gente sabe da luta, sabe de uma direita forte que tem, sabe do congresso forte que tem de outra direitista. Aqui em Fortaleza também nós temos deputados muito da direita, nas câmaras de vereadores, mas a gente tem que chamar para conversar, nem que lá você em off diga, vai para a rua, faz isso, faz aquilo outro, e organizar o movimento para pressionar as casas para que eles votem verbas para que a gente possa conseguir melhoria para o nosso povo trabalhador e assim a gente viva com menor desigualdade econômica, menor violência, etc, etc. Exatamente, essa é a ideia do movimento, apoiar as causas, né, e a luta de segmentos da nossa sociedade que estão precisando de apoio, na verdade, né, em relação a, por exemplo, hoje mesmo eu assinei uma petição contra uma PEC que foi criada para privatizar o litoral. Né? Privatização de praias. A praia é pública, a criação de Deus, o mar é de todo mundo e algumas pessoas se acham no direito de lotear as terras que hoje são da União, né? Na verdade, todo o litoral, as praias, elas pertencem à União, e alguém teve a brilhante ideia de propor uma PEC no Congresso para poder lotear isso. Então, é isso que os cristãos fazem na prática. Alguém, filho do Bolsonaro. Exatamente. Se posiciona em relação a temas importantes da atualidade, a gente tenta se posicionar como movimento e, assim, mostrar o que é o cristianismo pela democracia na prática, né? A defesa da democracia por uma ótica cristã na prática, né? Não só na prática religiosa, como na prática política, como o grupo que se aglutina, se torna uma força política e tem a força para se posicionar e para influenciar também na opinião, né? E não só nas eleições, né? Eu enfatizo isso, né? A nossa atuação não é de 4 em 4 anos, não é nas eleições, apesar de que estão se aproximando as eleições municipais aí, que são importantíssimas, na verdade, né? Porque o prefeito e o vereador são os políticos mais próximos da comunidade. Então, em quem você vai votar, em quem você vai escolher para lhe representar enquanto cidadão, nessas eleições, são até mais importantes do que as eleições para presidente. Mas a gente, como movimento, a gente não atua só em período eleitoral, né? A gente não atua só por causa de partido A, B ou C. A gente atua na prática, todo dia, no que a gente puder atuar. Aqui a gente tem um importante engajamento, todos defendem a dignidade humana, dizendo a Thaís, defender a dignidade humana através de justiça social, um país igualitário, respeitando a diversidade, respeitando a laicidade, o Estado, e promovendo uma cultura de paz. A Marta aqui dizendo, digo isso porque as fake news estão dominando o mundo, Então, parabéns a vocês que estão fazendo essa boa palestra de discernimento sobre esses fatos e sobre o papel do bom cristão. Deixa eu ver o que ela falou aqui para cima. Não, para cima não tem nada dela, não. O Jairo dizendo, a votação dos conselheiros e conselheiras tutelares mostrou que essa ala fascista, para cá, para ler melhor, das igrejas cristãs, transformou o conselho tutelar em trampolim para a eleição de vereador via pauta conservadora. Aqui a Marta diz, viva a democracia e lutaremos sempre por ela. Eu queria, como última pergunta, para depois a gente, as considerações finais, se essas pessoas realmente são cristãos que se dizem defensores da arma, dessas políticas aí que não estão preocupados com os pobres, só
se mostrar, passear de jet ski, etc. Por que eles louvam tanto o nome de Deus? É só para tirar dinheiro mesmo e comprar suas TVs, como a gente vê por aí, grandes donos de TVs? Eles se aproveitam, na verdade. Ou realmente é um problema psicológico, eles se acreditam ser, mas não são? Ou é tudo preparado, premeditado? Preparado. É uma Eles se deturpação aproveitam. da mensagem cristã, né? Você vê que a Bíblia é um livro muito denso. É como se fosse um grande filme épico, por exemplo, que vai mostrar como poucas pessoas que não têm muita familiaridade, né, com aquele texto da Bíblia, não vai mostrar só coisas certas que você tem que repetir e fazer. Ela vai mostrar agruras, misérias, guerras, violência, né? E aí tem certas alas presentes, né, na comunidade cristã que pega aquele determinado núcleo ali de texto que é violento, né, que descreve uma guerra, por exemplo, e transforma aquilo ali numa espécie de um mandamento, né, que é totalmente assim superficial em relação ao que Jesus veio aqui, né, inclusive que ele veio para, ele falou, aperfeiçoar aquela lei, aquela trajetória religiosa que vinha desde o judaísmo, né, dando uma nova perspectiva, uma perspectiva de amor, de sacrifício, uma perspectiva de verdade, de paz, né, que, de certa forma, superou aquelas agruras e guerras e efeitos especiais do Velho Testamento. Então, o cristianismo que volta ao Velho Testamento e se esquece de Jesus, exemplo, que é o Cristo, não é cristianismo. Não, é alguma coisa como... Tem uma questão também que, assim, a extrema-direita, ela se ligou a alguns temas que são críticos em relação ao cristianismo, que é a questão da união de pessoas do mesmo sexo, que é a questão do aborto. Então, elas se aproveitaram da ignorância no sentido de que essas pautas, elas não são pautas de um presidente, de um governo. O aborto, por exemplo, no Brasil, ele pode ser praticado por 3 situações extremas. Fora isso, ele é considerado crime. Então, no Código Penal está determinando isso. Então, não é um presidente que você vai escolher A ou B, que é a favor ou contra o aborto, que vai mudar essa legislação no Brasil. Então, é isso que eu falo da ignorância, porque aí você pega um discurso de alguém e diz assim, mas ele é favorável ao aborto. Então, como nós cristãos não somos favoráveis ao aborto, a gente não vai votar nessa pessoa porque ele é favorável ao aborto. Só que, na verdade, se houver alguma mudança na legislação, ela começa no Congresso, ela começa nos deputados e senadores, ela não é competência do presidente da República. Então, é isso que faz o discurso de direita colar tão bem com alguns segmentos do povo cristão, porque aí eles colocam temas, né, assim, que para os cristãos são importantes, e que colocam tudo isso na vala comum e dizem assim, não, se você votar nesse candidato, esse candidato vai criar uma lei que vai permitir todas as mulheres fazerem aborto no Brasil. É uma ignorância tremenda no sentido dos poderes e das competências. Se você juntar as pautas, né, a do aborto com do armamentismo, elas vão se conflitar aí. Pró-vida, a favor da vida, mas você defende a multiplicação indiscriminada de armas, a distribuição dessas armas, essa violência vai voltar de novo contra a vida, e a arma por si só já é um artefato para tirar a vida, né? Ou para quase fazer isso. Então, é meio contraditório. E no somatório de pautas da direita também, você vai encontrar lá uma predominância, né, da imposição de comportamentos, né, em relação à política de gênero, que
vai, assim, de uma certa forma, tirar o espaço dos grandes debates políticos. Por exemplo, vai importar mais o presidente, um candidato a presidente, que vai ser a favor ou contra o casamento de pessoas de mesmo sexo, e ninguém vai discutir, por exemplo, as políticas ambientais de preparação para as grandes crises ambientais, a educação, a saúde, e vai passar ao largo, né, os grandes temas do Brasil. Como a Roberta falou aqui, as questões de aborto é importante, né, mas não é competência, né? Quem deve discutir são os parlamentares. Mas um presidente teria grande participação no debate político sobre as coisas mais básicas, economia, trabalho, saúde, emprego, meio ambiente, controle das crises ambientais, né? Criança, políticas para as mulheres, por exemplo, a política para a mulher, a defesa da saúde, a promoção integral da saúde para a mulher, ela já ultrapassa a discussão do aborto. Se as mulheres fossem bem assistidas em todos os níveis, em todas as comunidades, né, de toda a nossa abrangência geográfica, como o Brasil tivesse realmente uma política de cuidado para a mulher, eu acho que a questão do aborto seria bem reduzida, né? Bastava que houvesse saúde para a mulher, né? Política de saúde pública, né? Aqui a Thaís estava dizendo que o microfone da Roberta não está ouvindo bem, alô? Né? Alô? A gente pede desculpa aí que hoje não conectou aqui meu retorno, né? Mas pedi ela para falar umas considerações finais agora um pouquinho mais alto para que possa escutar, ou então passar esse microfone para ela. Aqui o Jairo está dizendo, não vou botar não, está cobrindo todo mundo, é muito grande a mensagem, a zona da mata ao redor do aeroporto, por pouco não virou cidade Fortal, mas ainda pode virar, viu, Jairo? Próximo ano eles já vão entrar com o novo pedido, o vereador Gabriel da Biologia disse que vai entrar com a medida com a lei na Câmara para ver se barra definitivamente com isso, né? Como é que é o nome do PREC? Para tornar uma lei para tornar a área de proteção ambiental total. Então, tem que pressionar e continuar pressionando, né? Para evitar isso. Está dando valeu, gente. A Thaís volta dizendo teologia do domínio é um projeto de poder e não de cristianismo. A senhora diz que debate maravilhoso de temas relevantes. Então, vamos para as considerações finais, gente. Eu falo nesse microfone? Pode falar aí. Aí depois eu passo para o Maurício. Então, quero agradecer imensamente a escuta de vocês, né, a participação, a oportunidade da gente estar aqui falando de temas tão relevantes, importantes. Espero que esse debate continue, né, justamente porque eu acredito muito na democracia e a atuação dos cristãos na democracia que seja cada vez mais presente, que seja cada vez mais atuante, que os cristãos possam dar o exemplo, né, seguir o exemplo de Jesus e dar o exemplo nas suas próprias vidas, onde eles estiverem, onde eles atuarem, no que eles puderem, né, no limite da sua abrangência enquanto cidadão, que os cristãos possam se envolver cada vez mais na boa política, porque a omissão dos bons faz com que os maus prevaleçam. Então, o Movimento Cristãos pela Democracia é justamente isso, para incentivar que as pessoas possam se envolver, participar, atuar na sociedade, para nós mesmos, né, e para os nossos filhos e netos, as gerações vindouras, vão se beneficiar da atuação dos cristãos de verdade desse tempo agora, né, nessa sociedade que a gente vive. Então, eu agradeço demais a oportunidade, parabéns ao Luiz pelo programa, parabéns pela organização desse programa tão interessante que promove debates super relevantes para a nossa comunidade. Obrigada. Eu queria reforçar e aqui... Aí está funcionando normal, fica à vontade. E divulgar aqui o nosso endereço, né, no Insta, por exemplo, @cristãos.democracia_. E o canal YouTube, @MCPDEM, tudo junto, MCPDEM.
Aí você pode ver o material do movimento, né, Cristãos pela Democracia. Eu quero fazer também aqui uma comunicação especial, você que é líder de grupo, pequeno grupo, pastor, pastora, líder de comunidade cristã, ou comunidade também não cristã, faça contato com a gente, que a gente pode fazer uma interação para que a gente possa trocar ideias e desenvolver ações em conjunto. Você que está nos ouvindo aí no mundo aí da internet, que faz parte de um movimento parecido em outro estado do Brasil, também pode fazer um contato para a gente fazer algumas atividades em conjunto. E você que é daqui de Fortaleza, fica ligado aí nos canais que a gente vai estar sempre divulgando eventos importantes que acontecem no mundo político em geral e eventos que a gente está organizando, como foi lá o debate com o deputado Henrique Vieira. Esse debate está lá no YouTube, né, do Movimento Cristão pela Democracia, e aqui na TVH a gente pede que vocês voltem sempre, né, segunda-feira a gente está tendo o programa Igreja em Saída, né, às 7 horas, próxima semana vai ser com o padre, não, daqui 2 semanas, se não é segunda que vem na outra, vai ser com o padre Hermano. A gente tem esse programa Diálogos, ou Contos e Causas também, né, que a gente intercala, e tem também outros programas também, como amanhã tem Saúde, em Defesa do SUS, um programa do Setorial de Saúde, dos amigos, né, que fazem parte da esquerda, né, também. Então, a gente pede que vocês acompanhem programas aqui, nós tivemos com a Ana Freire, falando sobre educação, sobre Paulo Freire, com índios, quilombolas, pescadores, advogado do Lula, doutor Zanin já esteve aqui, e outras mais personalidades cearenses e brasileiras. Também fizemos lives de cultura, São João, que está chegando, né, Valdo Gouveia, etc. Então, a gente agradece a participação de todos e todas, né, e a gente volta amanhã com um novo programa. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Murilo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado a todos, a todas. E inscreva-se, ajude esse canal a crescer. E tchau, tchau. TV HBR, o canal